30 milhões de animais vivem em condição de abandono no Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Em geral, são cães e gatos machucados ou doentes, além de fêmeas grávidas e mães com recém-nascidos. O trabalho das associações de proteção animal tem se mostrado fundamental para transformar este cenário. O abandono e os maus tratos aos animais é crime com pena prevista em até 6 meses de detenção. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Aline Hedlund. Oi, Aline. Oi, Nise. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e acompanhar a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje o nosso convidado é o Dr. Marcos Santos, que é veterinário da clínica Mr. Dog. A gente agradece a presença. Bem-vindo, Marcos. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Marcos, a nossa discussão aqui, né, no programa hoje é exatamente discutir sobre a questão do abandono dos animais, né? E você, como um veterinário que tem atendido, tem apoiado o trabalho de associações de proteção na região, imagino que seja bem desafiador. Como é para você receber animais que chegam, evidentemente, com sinais de abandono? Lisa, a gente, apesar de já ter bastante tempo de estrada, já com 30 anos de clínica, sempre é uma situação que mexe com a gente, porque a gente que está na profissão por gostar dos animais, a gente sente a dor do animal, a gente sente o que o animal está sentindo, né? Então é muito difícil para a gente conviver com isso, mas por outro lado eu me sinto na obrigação de ajudar na medida do possível, quando a gente consegue, esses animais. E em que estado os animais chegam? Antes da gente começar o programa, nós conversávamos sobre alguns casos que acabam sendo chocantes mesmo, né? Muitas vezes chegam animais em bom estado de saúde, só foram encontrados na rua, a gente só faz o atendimento para checar se realmente está tudo certo, se tem alguma doença, alguma coisa. Mas em outras situações a gente se depara com situações bastante desafiadoras e bastante desanimadoras, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, tive a oportunidade de fazer um atendimento de um animal que foi encaminhado por uma ONG para mim, e a situação do coitadinho, não sei o que leva uma pessoa, um tutor, a ter o desleixo que tem com um animal como esse que chegou lá em situação lastimável. Tanto que antes de qualquer procedimento que a gente teve que fazer, foi feito um tratamento contra carrapato e um banho no animal, porque não tinha condição de mexer com ele. E nem era um animal de rua, era um animal abandonado dentro da sua própria casa. Então a gente lida com várias situações. Por outro lado, a gente tem casos de tutores que chegam, às vezes encaminhados pelas ONGs, às vezes indo por si mesmo, e dispostos até a vender um bem para poder tratar o animal, para poder dar condição do animal se recuperar. Que incrível, né? Então, você está dizendo que alguns problemas são fáceis de resolver, né? Você falando que faltava banho, faltava retirar carrapato, são situações que são simples, né? Não dependem apenas de dinheiro, né, Marcos? Exatamente. Acho que muitas vezes falta boa vontade, falta consciência, né? O que a gente sempre bate em relação a questão de abandono, a questão de cuidados básicos com o animal de estimação, é a questão da posse responsável. Esse eu acho que é o principal ponto quando se fala em abandono, quando se fala em cuidados com animais. A posse responsável é o ponto de partida e é o ponto principal. Sobre a posse responsável, ela vem sendo muito discutida em associação de proteção aos animais. Tu acha que a responsabilidade aumentou a responsabilidade das pessoas com os animais? Eu acho que aumentou na medida em que os animais hoje são mais... as pessoas se preocupam mais, em princípio, a comunidade
de um modo geral, está se preocupando mais com os animais. Então, por esse ponto de vista, eu acredito que sim, eu acredito que a posse responsável está tomando uma importância hoje que não tinha anteriormente. Muito embora os cuidados necessários continuam sendo os mesmos cuidados necessários há 20 anos atrás. Algumas vacinas que apareceram em função de doenças que não existiam tempos atrás, que hoje existem, mas o básico, que é uma boa alimentação, cuidado com ectoparasitas, vermifugação, isso aí sempre existiu, mas hoje em dia eu acho que as pessoas estão se cuidando mais, até porque tem pessoas olhando pelos animais mais do que antigamente, né? Ah, bacana. E aí você toca num ponto importante, pena que nós não conseguimos a participação de uma representante de associação de proteção de animais, mas vou aproveitar a sua presença para tentar compreender um pouco dessa experiência. Eu imagino que você tenha contato e ouvido muitos relatos de grupos de proteção de animais. Como eles atuam, Marcos? De que maneira eles chegam aos animais e fazem esse chamado resgate, né? Depende, varia muito de caso a caso, né? Mas na maioria das vezes, ou a própria pessoa que tem um animal doente em casa ou que se depara com um animal doente na rua, entra em contato com essas ONGs e essas ONGs fazem a triagem. E nos casos em que eles acham que há necessidade de uma intervenção médica veterinária, eles entram em contato comigo, com outros veterinários que auxiliam também. O abandono de animais e os maus tratos, ele é crime. Pelo que tu vê, assim, como veterinário, a lei é fiscalizada como deveria? Fiscalizada não diria que seja como deveria, mas como falei ainda há pouco. Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com isso. Então, existem mais denúncias, as pessoas se chocam mais com esse tipo de coisa. Então, hoje em dia, eu acho que a fiscalização tá maior, até por conta das ONGs. Esse caso que eu citei, que eu atendi hoje, o pessoal da ONG ficou chocado com o que eu passei e vai tomar as medidas necessárias para responsabilizar esse tutor pelo que aconteceu. Eu achei bem sensível o que você colocou. É um animal que foi abandonado dentro da própria casa, né? Então, o próprio dono, o responsável, enfim, acabou não realizando os cuidados necessários. Não né? tendo a posse responsável, né? Exato. Marcos, e em relação ao poder público, né? Eu vejo algumas iniciativas, uma maior vontade de apoiar e, enfim, dar algum tipo de orientação para quem está contribuindo com esse movimento de proteção aos animais, né? Como é que você vê hoje, na nossa cidade, aqui em Itajaí, na região, a atuação do poder público nesse caso? Lisa, eu não tenho muito conhecimento para falar com propriedade sobre o que o poder público está fazendo. A gente ouve comentários e vê o trabalho do Canil Municipal. Eu acho que já foi pior, né? A gente já teve uma situação calamitosa com relação a isso. Hoje em dia, a prefeitura tem um canil municipal. Esse canil já foi melhorado, eu não conheço, mas ele já foi melhorado em relação ao que era no início. Já existe uma campanha de castração desses animais errantes e de famílias de baixa renda. Então, acho que tem um encaminhamento, a coisa está evoluindo, vamos dizer assim. Mas ainda tem bastante por melhorar. Até porque é uma questão de saúde pública, o fato de existirem muitos animais soltos nas ruas, né, Marcos? Com certeza. É uma das maiores preocupações que o poder público tem que ter. É claro que a gente tem que se preocupar com o bem-estar dos animais, isso é fundamental, mas em se tratando de poder público, em que o foco principal é o ser humano, a questão das zoonoses tem que ser levada em consideração. Né? Então, é uma questão de saúde pública a presença de animais de rua. E, Marcos, existe algum trabalho de recuperação para os animais na questão da saúde deles? Em que sentido? Algum tratamento, alguma coisa assim, quando o animal é abandonado? Então, dependendo da situação, essas ONGs que a gente ajuda, na medida do possível, porque eles trabalham com uma condição financeira sempre extrema, na medida do possível a gente
faz o que pode ser feito, dependendo da situação. Se o animal precisa ficar internado, ele fica internado. Se vai ter que ser submetido à cirurgia, a gente faz a cirurgia, né, até que o animal se recupere e possa ser adotado. Nesse meio tempo, enquanto ele está em tratamento, se ele não tem indicação de internamento, ele fica no lar temporário. Agora, vamos aproveitar a sua presença aqui e, quem sabe, dar algum tipo de orientação para quem nos acompanha no programa. O que fazer quando encontrar um animal, né? Um animal que está em abandono, que está em uma situação de correr perigo maus tratos. Eu acho que a questão dos maus tratos é bem importante, porque, como você mesmo colocou, às vezes ele está vivendo isso dentro da própria casa, né? Sim. Quando o animal se encontra em maus tratos, tem que haver denúncia, né? Essa denúncia pode ser feita diretamente aos órgãos fiscalizadores, polícia, a própria FAMAI, ou através das ONGs, se a pessoa não quiser deixar o seu nome, né, quiser o anonimato, as ONGs geralmente dão encaminhamento a isso. Com relação aos animais errantes, a pessoa, se o animal tiver aparentemente saudável, se a pessoa puder dar um lar temporário, né, pode dar o lar temporário. Se a pessoa não tiver essa condição, normalmente as ONGs fazem esse trabalho de conseguir auxiliar. Abrigo não existe, o único abrigo que existe realmente é o da prefeitura, né, e aí tem algumas regras que a prefeitura segue. Eles não recolhem qualquer animal, acho que eles só recolhem animais que estão doentes na rua, né, animal saudável na rua ou animal que esteja dentro de terreno, a prefeitura não recolhe. Os demais casos, as ONGs, na medida do possível, conseguem resolver, né? Com bom senso, com as limitações que existem. Com, né, né? muita colaboração da população, né? Exatamente. A colaboração é inevitável, né? A pessoa simplesmente achar o animal e solicitar ajuda e não ter uma contrapartida, fica difícil para as ONGs, porque eles têm realmente uma quantidade muito grande de casos de animais em situação, às vezes, pior do que aqueles. E, doutor, a castração ela é uma forma eficaz de combater a procriação e, consequentemente, o abandono, né? Ainda há uma resistência em relação a castrar os animais? Existe alguma resistência, principalmente no caso dos machos. As pessoas muitas vezes relutam em fazer a castração em função de achar que o animal vai mudar comportamento, que o animal vai ter, né, alguma alteração. Mas isso não existe. A melhor forma de se evitar a procriação é a castração realmente, né? Agora, não é a única coisa que se precise preocupar. A castração, as campanhas de castração não são a única solução para o problema que a gente tem dos animais errantes, né? É como eu falei antes, o principal, na minha opinião, é a posse responsável. Então, campanhas de conscientização, eu acho que isso é aí que o poder público e as entidades que se preocupam com isso acabam pecando. Focam muito no atendimento dos animais errantes, no atendimento daqueles animais de pessoas de baixa renda, no foco das campanhas de castração, e esquece a questão da conscientização, né? Eu acho que esse é o principal fator que a gente tem que abordar no momento, porque a gente vai passar daqui a 20, 30 anos, a gente vai estar fazendo campanha de castração, recolhendo animal de rua, porque enquanto as pessoas não se convencerem de que esses animais, eles têm sentimentos, eles são seres sencientes, eles sofrem como a gente sofre, né? E minimizar a questão do abandono, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente vai continuar a ficar enxugando gelo. Intervalinho, a gente volta já a conversar com o Dr. Marcos Santos, que é o nosso convidado do Viva Voz de hoje. De volta com Viva Voz, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Marcos Santos, veterinário da clínica Mr. Dog. Bom, Marcos, a gente falou aqui sobre posse responsável. Vamos esclarecer um pouco mais sobre isso? O que, afinal, é a posse responsável de um animal? Posse responsável é desde o momento em que a pessoa decide adotar ou comprar um animal de estimação, né, se informar
investigar, principalmente no caso de cães, existe uma variedade muito grande de raças e com temperamentos, tamanhos, condições físicas muito diferentes. Então, a pessoa, acho que antes de adquirir o animal, tem que pensar na condição dela, né? Não vai levar um cachorro de porte médio para grande para dentro de um apartamento, porque não vai dar certo. Por mais bonito que o animal seja, por mais que a pessoa ame aquela raça, não vai dar certo. Você falou, já veio logo de cara os labradores, né? Que parece que virou moda e exatamente. Acho que acontece muito, Sim. né? A pessoa que não tem disponibilidade, não tem condição financeira ou tempo para levar o animal num pet shop para tomar um banho semanal, por exemplo, não deve comprar um cachorro de pelo longo, um poodle, um shih tzu. A pessoa que não tem tempo para escovar o animal a cada pelo menos 2 dias, não deve pensar em ter um animal de pelo longo. Então, tudo isso são coisas que têm que ser analisadas antes de adquirir o animal para minimizar a questão do abandono. Muitas vezes a pessoa compra o animal, ama o animal, mas chega num ponto que ela não tem condição, por não ter pensado nessas situações, de manter esse animal. Às vezes a pessoa compra o animal pensando no seu filho, vou comprar um cachorrinho para o meu filho, e aí escolhe uma raça que não interage muito com criança, ou porque não gosta de criança, ou porque é um animal que tem uma tendência a ser mais agressivo. Então, essas coisas têm que ser pensadas. Além disso, depois da aquisição do animal, a questão do cuidado básico com esse animal. Saber que esse animal vai precisar de banhos esporádicos, vai precisar de boa alimentação, vai precisar de um espaço, vai precisar de atenção. A atenção é outro ponto, que muitas vezes a gente vê o cachorro lá no canil, no fundo da casa, e nunca ele vem para frente e nunca interage com ninguém. Alguns casos assim, né, Marcos? A gente vê muito isso, né? A pessoa adquire o animal é o filhinho dela, daí a pessoa engravida, vai ter o filho, daí, eu não vou poder deixar o meu filho com o meu cachorro, daí bota o cachorro no fundo do quintal, ou doa o cachorro para outra pessoa. Tudo isso tem que ser muito bem pensado. Tudo isso passa pela questão da posse responsável. E a partir do momento que a pessoa adquiriu o animal, ela vai adquirir esse animal para a vida toda. O animal vive, em média, de 10 a 15 anos, dependendo da raça. Então, a pessoa, quando vai adquirir um animal, tem que pensar nisso também. Como é que vai ser a minha vida daqui a 15 anos? Para não ter o problema de, eventualmente, passar pela questão do abandono. Não é só por momento, né? É para uma vida. Eu vou aproveitar esse teu gancho que tu falou sobre a questão da gravidez. Essa coisa que falam que os animais não podem conviver junto com o bebê por causa de doença ou coisa e tal, ela é verdade? Não. Um animal saudável, com as vacinas em dia, vermifugado, com controle de ectoparasitas, não vejo problema nenhum da pessoa ter um bebê e um cachorro junto. Eu mesmo passei por isso. Meu filho convivia com 5 cães, meus 5 cães entravam dentro de casa, um deles dormia embaixo do berço do meu filho, e o meu filho cresceu sem problema de saúde nenhum. Então, não existe essa questão de que a criança nasceu, não pode ter contato com o animal. Desde que o animal seja bem cuidado, eu não vejo problema nenhum. E ajuda a criar anticorpos, essas coisas que falam? Eu acredito que sim, é a mesma situação que os médicos hoje em dia dizem para não deixar o neném numa redoma, né? Então, deixar ter contato com a sujeira para criar anticorpo. E o cão é um desses fatores. Agora, muita gente acaba abandonando o seu cachorro porque ele ficou doente, né? Ou porque ele ficou velho. Tem situações desse tipo, né? O que dizer para essas pessoas, Marcos? Vamos aproveitar aqui os microfones da Rádio Univale para passar essa mensagem. A pessoa tem que pensar, eu acho que antes de pensar num abandono de um animal que está doente, de um animal que está velho, se colocar na própria situação do animal. Você gostaria que o seu ente querido, seu parente, quando você começa a incomodar porque está velho, porque está ranzinza, vai abandonar essa pessoa, vai deixar de cuidar dessa pessoa? Os animais, guardadas as proporções, sentem a mesma coisa que a gente, né? Então, um animal é para a vida toda, como eu falei agora há pouco. E, de uma forma ou de outra, vai
vai haver uma possibilidade de conseguir um atendimento, de conseguir uma atenção, de resolver o problema do animal. Não é o abandono que vai resolver o problema do animal. O abandono, acredito que não vai resolver nem o problema da pessoa, porque a pessoa, se tiver um mínimo de consciência, vai abandonar o cachorro e vai ficar pensando o que aconteceu com ele. Verdade. Né? Então, tem que pensar muito bem antes de tomar essa atitude, porque é uma situação que, inclusive, põe em risco outras pessoas, né? Tu vai abandonar um animal numa via pública, esse animal pode, inclusive, causar um acidente, né? Eu já tive essa situação de causar um acidente porque um animal atravessou na minha frente, eu freiei o carro e causei um acidente. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Marcos, no verão, o número de abandonos de animais cresce em 40%, segundo o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas. Por que isso acontece? Eu acredito que, mais uma vez, a pessoa não pensou na hora de adquirir um animal e aí não vai querer comprometer as suas férias por conta do seu animal e, para resolver, entre aspas, um problema, abandona o animal. Isso, infelizmente, não sei se aqui no litoral a gente tem muito essa situação, acredito que seja mais, porque aqui a gente recebe os turistas, mais onde os turistas saem. Eu conheço alguns amigos em Blumenau que dizem que isso é muito frequente. Em Blumenau, no verão, parece que aumenta bastante a quantidade de animais errantes. Bom, já que estamos indo para o verão, né? Outro momento difícil para animais é o momento dos fogos, né? Natal, Ano Novo, as comemorações geralmente vêm acompanhadas dos fogos de artifício e que são um transtorno para os animais, né? Realmente é impactante para eles os fogos, Marcos? Muitos animais, sim. Alguns não. Alguns não se estressam, mas muitos se estressam, sim. Eu acho que essa é a principal razão que eu sou contrário aos fogos. Não só os animais, mas as pessoas idosas, as pessoas que estão doentes. Então, eu particularmente sou totalmente contra esses fogos de artifício que fazem esse barulho infernal. Sim, e para quem quer saber, tipo, métodos para ajudar os animais a não sentirem tanto essa diferença, o que tu recomenda fazer? Com relação aos fogos? Isso. Existem alguns sedativos que podem ser administrados para o animal ficar mais calmo, né? E, na medida do possível, se a pessoa puder, acompanhar o animal, não deixar o animal sozinho, né? Não tem muito além disso o que fazer, mas existem alguns sedativos que podem ser administrados que vão diminuir um pouco o estresse desse animal. Geralmente nessa época do ano, muitas vezes no Facebook ou rede social aparece algumas amarrações para fazer nos cachorros com panos. Isso é eficaz? Já vi isso. Eu desconheço. Científico de funcionar isso, não tenho conhecimento. Certo. Marcos, a gente está indo para o finalzinho do programa, é um assunto delicado, mas eu acho que ao mesmo tempo super importante, a gente tem que fazer esse tipo de abordagem de vez em quando. E então eu queria deixar esses momentos finais aí para você deixar o seu recado aí para quem está acompanhando o nosso programa, né? Você que tem o contato aí com animais de todo tipo, especialmente cães e gatos, a gente fala animais em geral, mas é claro que na nossa vida os pets principais acabam sendo, né, os cães e gatos. O que dizer para as pessoas que estão nos acompanhando agora, então? Bom, levando em conta o assunto abandono e que acabou migrando aí para a posse responsável, que a pessoa, antes de adquirir seu animal, pense muito. Animais de estimação, eu acho que são excelentes para a sociabilização das pessoas, para idosos, para crianças. Os animais trazem uma ajuda, são uma companhia, eu acho que imprescindível para o ser humano. Mas se a pessoa não tem certeza, não tem condição, acha que não vai ter possibilidade de levar essa amizade pelo tempo que ela durar, né? E o tempo que ela dura é o tempo de vida do animal, é melhor olhar o cachorro do amigo, vai numa ONG para acompanhar a situação dos animais de rua. Quem sabe oferecer um lar temporário? Oferecer um lar temporário, que daí é uma coisa ocasional, né? Porque a posse de um animal é para a vida toda e o animal
eles são já comprovadamente, cientificamente comprovados, são seres sencientes, ou seja, eles sentem dor, eles sentem frio, eles sentem fome, eles sentem sede, eles sentem angústia, eles sentem medo, e a gente tem que pensar nisso e ter o cuidado que eles merecem. Muito bom. Até porque eles não vão abandonar a gente, né, Marcos? Jamais. Como dizem, né? Mas na questão dos cachorros, o cachorro é o melhor amigo do homem, mas o homem é melhor amigo do cachorro. Boa pergunta. Ele pode se aplicar a todos os animais, né? Não somente o cachorro. Com certeza. Isso aí. Marcos, obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Nós conversamos então com o Dr. Marcos Santos, veterinário da clínica Mr. Dog aqui de Itajaí. Fechamos Só aqui. lembrando que a gente pode participar, que vocês podem participar do nosso programa através do Twitter e do Instagram, @VivaVozUnivale, e no Facebook. Só procurar Viva Voz Univale. Até a próxima. Tchau, tchau.